Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer um comentário a respeito do Evangelho e o nosso assunto será a cruz e Jesus. E nós vamos, então, elevando nosso pensamento ao bom Deus, pedindo que nos abençoe, pedindo que nos proteja, que nos dê forças para nós enfrentarmos as situações do momento e que possa estar conosco nesses momentos mais difíceis e que estamos nos enfrentando. A nossa conversa hoje é a respeito da cruz de Jesus, como disse no início. Se nós acompanharmos a religião ao longo do nosso tempo, ao longo desses 2000 anos, nós vamos ver que o maior símbolo do cristianismo é a cruz. A igreja remanescente do cristianismo, não dos apóstolos em si, nem dos seguidores logo depois dos apóstolos, lá era o evangelho que era a simbologia maior do cristianismo, e o fato de Jesus ter ressuscitado era um fato mais importante e que representava então o cristianismo para os apóstolos e para os seguidores que vieram logo a seguir deles na implantação do Evangelho de Jesus no mundo. Mas com o tempo, o que aconteceu? A igreja ela cresceu de forma que os apóstolos não haviam previstos e ela se torna basicamente um Estado. E esta igreja, não é? Ela vai colocar como simbologia maior do cristianismo a cruz. Mas não é. Na verdade, o maior símbolo do cristianismo, o maior que representa bem essa nova atitude que nos traz Jesus, é quando ele ressuscita, aparece para Maria Madalena e para os apóstolos na forma perispiritual, mostrando para todos nós que a morte não existe. Então, o aparecimento de Jesus, logo depois da sua morte, para Maria Madalena e os apóstolos, vem claramente mostrar ao mundo que Jesus, ao aparecer dessa forma, para Maria Madalena e para os apóstolos, ele matou a morte, não é? E mostrou a imortalidade da vida. Então, se tem um símbolo maior de Jesus, é ele vivo, não é? Não é ele morto e nem muito menos a cruz. A cruz, ela simboliza todo o sofrimento, todo aquilo que nós impomos ao Cristo, Jesus, não é? De forma injusta. Então, quando Jesus sofre toda aquela punição terrível que foi imposta a ele por nós, o que acontece? A igreja toma isso como sendo um símbolo que nós todos devemos passar. Então, o sofrimento a partir daí, e simbolizado na cruz, ele vem carregado desde aqueles tempos e simbolizando que todos nós que cremos em Deus, que cremos que somos cristãos, cremos em Jesus, nós devemos, para alcançar o céu, sofrer. Existe até um ditado que diz que todo o povo de Deus é aquele que sofre. Aí a doutrina espírita vem nos mostrar um pouquinho diferente disso, não é? O sofrimento, ele na verdade não é necessário para que ninguém alcance o reino dos céus, que a doutrina espírita vai nos mostrar que é a evolução espiritual. O sofrimento em si, ele é o efeito de uma causa, não é? Não ter seguido as leis do amor, não ter seguido as leis divinas, nos leva por ter como efeito o sofrimento, que são as dores, por conta de não termos realizado aquilo que o cristianismo, na sua essência, prega maior, que é a prática do amor. Né? Jesus deixa bem claro que, quando ele vai embora para os apóstolos, que ele diz para nós que é um mandamento mais vos dou, um mandamento mais vos deixo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, este é o maior mandamento e esta é a simbologia principal
do cristianismo. Não é? É a vida ser imortal, personificado na aparição de Jesus após a morte, na sua forma perispiritual, mostrando que o espírito não morre e vai continuar a sua jornada depois da morte. A doutrina espírita veio esclarecer para nós que quando a gente desencarna, nós somos corpo, perispírito e espírito. O corpo ele volta para a terra, então o pó volta ao pó, e nós vamos para o mundo espiritual levando o nosso perispírito e o espírito que somos nós. Na volta, na reencarnação, nós vamos de novo trazer conosco o perispírito, formando o corpo, para ter durante o processo, enquanto encarnado, uma ferramenta para nós usar. O corpo é a ferramenta do espírito. E o perispírito é o elo que nos deixa, ou que nos permite, é uma ferramenta do espírito para poder manusear o corpo. Então, sem o perispírito, o espírito que é espiritual, totalmente diferente da matéria, não teria como ele manusear o corpo, que é a sua ferramenta na reencarnação. Bem, então, a cruz, não é? Ela representa o sofrimento de todos nós, por conta de nós não termos praticado a lei do amor. Jesus não, Jesus ele não deixou de praticar a lei do amor. Foi imposta a ele e ele se deixa levar pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades, e se deixa então ser crucificado para mostrar a todos nós que toda causa que nós fizemos tem um efeito. E sempre que nós impusermos a alguém uma dor, essa dor um dia será a nossa colheita, voltará para nós na forma dos sofrimentos e tudo mais. Então, sofrer nunca foi e nunca será necessário para a evolução do espírito. O que é necessário, sempre foi e sempre será, é a prática das leis divinas, simbolizado para nós no roteiro que Jesus deixou, que é o Evangelho. Então, ao ir embora, Jesus deixou o roteiro para nós sermos felizes. Não é? É o Evangelho. Se nós praticarmos o Evangelho na sua totalidade, ou parte dele pelo menos, nós com certeza estamos evoluindo em direção a Deus, nosso Pai. A não prática do Evangelho nos leva a termos como resultado ações que não são boas e que nos leva ao sofrimento. Então, sofrer não é uma opção de evolução. Sofrer é uma escolha do espírito que resolve não praticar as leis divinas, mas viver à sua custa ou à sua maneira de ver a vida. Então, quando a igreja pega a cruz como simbologia, ela errou totalmente, não é? Porque Jesus não está morto, Jesus está vivo, não é? Olha, a imagem de Paulo de Tarso nas portas de Damasco, quando enxerga Jesus, resplendor, com todo o resplendor, das luzes que o acompanhavam, na maravilhosa figura aparecida por Paulo. É aquele Jesus que nós estamos buscando, não é o crucificado. Nós estamos buscando o Jesus vivo, porque no mundo de Deus não tem morte. A morte não sequer existe no mundo de Deus. Tudo vive, tudo renasce, tudo que é vivo volta à vida. Tudo que é vivo não morre, não tem como. Nós vamos desencarnar e vamos voltar a reencarnar. Por que o processo reencarnatório é importante para nós entendermos a nossa vida? É através das reencarnações que nós vamos provando ou vamos espiando aquilo que nós precisamos e temos necessidade de refazer, ou refazer o que fizemos errado, ou aprender novas situações, ultrapassando esses nossos limites no aprendizado. Quando nós assim procedemos, nós estamos evoluindo pelo amor. Quando nós resolvemos viver do nosso jeito, não levando em consideração as leis divinas, nós passamos a viver na situação que a próxima reencarnação será repleta de colheita daquilo que eu fiz. Então,
Quando nós crucificamos Jesus, por exemplo, foi uma atitude humana, e não foi nenhum desígnio de Deus, mas foi uma atitude nossa, nós, ao invés de prosseguirmos aprendendo com Jesus, resolvemos então impor a nossa condição. E a crucificação foi a punição por ele tentar nos ensinar o que era bom. A partir dali, nós temos como simbologia que a igreja nos trouxe, a cruz, para nos lembrar sofrimento. Mas Jesus não pode nos lembrar sofrimento. Jesus tem que lembrar a nós uma coisa muito boa, o seu resplendor junto a Deus. Jesus é o máximo de tudo de bom que nós podemos imaginar. Então nós não vamos lembrar de Jesus pregado na cruz. Nós vamos lembrar de Jesus ressuscitado na sua forma mais simples, porque ele apareceu a Maria Madalena e depois para os apóstolos na forma perispiritual. Não dissemos que quando a gente desencarna, nós levamos o nosso espírito e o nosso perispírito? É assim que Jesus apareceu para ela, na sua forma perispiritual. O ressuscitar aí das igrejas, na verdade, é quando nós todos vamos desencarnar, nós vamos para o mundo espiritual e lá no mundo espiritual nós vamos aparecer com o nosso perispírito e o nosso espírito. Toda vez que um espírito desencarnado quer se mostrar para um encarnado, ele usa o seu perispírito ou na figura da última reencarnação ou naquela reencarnação que ele mais gostou. Aí ele aparece para nós porque ele é reconhecido naquela situação daquele corpo. Mas o perispírito, que é moldável, a gente molda da maneira que nós quisermos, nós podemos transformá-lo na figura que nós quisermos aparecer para alguém encarnado. Toda vez que você vê um espírito, você não está vendo o espírito, você está vendo o perispírito, na forma que aquele espírito que está te mostrando quer aparecer. Então, a cruz não é a nossa simbologia, porque nós não estamos aqui para sofrer. Nenhum de nós veio aqui para sofrer. Nenhum de nós vem aqui para ter vida difícil. Nenhum de nós vem aqui para ser bandido, para ser assassino, para ser ladrão, para ser nada disso, para ser doente, para ter câncer, para ter nada disso. Nós viemos aqui para aprender a superar as nossas dificuldades. Conforme vamos aprendendo, nós vamos superando. O que são tudo isso, então? É a nossa negação a seguir a determinação das leis divinas, que pode ser resumido tranquilamente na maior delas, que é a lei do amor. Então, Jesus deve ser lembrado por nós, vivo, a nos esperar no mundo espiritual, quanto para lá nós retornarmos. Não é? Então, a cruz, embora seja vista no mundo inteiro como símbolo do cristianismo, não é. O símbolo do cristianismo é a vida imortal que Jesus nos revelou, e a doutrina espírita, 150 anos atrás, 170 anos atrás, veio confirmar para nós através de Kardec. Né? E Kardec foi o homem escolhido por Deus e por Jesus para vir nos revelar, então, de fato agora, depois de 1850 anos, a imortalidade da vida. Kardec fez um estudo científico comprovando que a vida existe após a morte. E essa vida após a morte nada mais são do que nós, ao desencarnar, nós estamos lá no mundo espiritual e quando fomos encarnar, de novo, nós construímos nosso corpinho, vamos encarnar, desencarnar, voltamos para lá, nós estamos indo e vindo. Mas a verdade é que nós estamos indo e vindo para aprender a amar, buscando esse Jesus vivo, esse Jesus maravilhoso, que a todo instante, né, nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que o caminho? Porque sem a prática do evangelho que ele nos trouxe, nós não vamos a lugar nenhum. O evangelho é o caminho. A verdade é porque se não praticarmos a lei do amor, não é aprendermos esta verdade no sentido de vida, nós também não vamos a lugar nenhum. E a vida, porque sem o caminho e sem a verdade, nós não temos vida. Nós precisamos, então, aprender que Jesus está vivo e nós devemos lembrá-lo sempre com os braços abertos, nos convidando, venha a mim, vós que está em sofrimento, e eu vos aliviarei.
É assim que é a vida, é assim que nós vamos continuar a nossa vida. Não mais ter na cruz como simbologia, mas a alegria, a felicidade e a harmonia nos nossos corações por conhecermos verdadeiramente Jesus, não é? Então vamos com agradecimento a esse bom Jesus, não é? Elevando nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, né? Ao bom Jesus, em todas as nossas orações. É bom que a gente faça vibrações nesses momentos que estamos vivendo de pandemia, vibrações de amor mesmo, para que Jesus possa envolver o mundo com paz, com alegria, com felicidade, com harmonia e com saúde. Não é? Então vamos vibrando, entregando na mão de Jesus tudo isso. E assim, então, é que nós vamos agradecendo a bom Jesus que nos permite conversar e aprender do seu Evangelho. Obrigado, Jesus, mais uma vez, graças a Deus.